Neste vídeo vamos falar sobre o volante meia Fred do Fenerbahçe, que pode jogar no Galo esse ano ainda, tá? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre Júnior Alonso, que pode deixar o Galo no meio do ano. Então deixa o like, gente, ajuda demais. Curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você tá inscrito. Bom, vamos lá. Esse jornalista que cobre a MLS, tá? Ele trouxe a seguinte informação. Avanço. Existe um acordo e uma promessa do Atlético Mineiro para Júnior Alonso ir para o Atlanta United da MLS no meio do ano. A oferta chegou, mas o Mineiro não quer vender Júnior neste momento, embora o presidente tenha prometido autorizar a operação até meados do ano. Isso aqui me mostra duas coisas. Primeiro, me parece que o Atlético de fato só vai trazer zagueiro no meio do ano. Então o Atlético deve, se a informação aí, se ela procede, né, e é um jornalista aqui, ó, como você tá vendo, tem mais de 600, quase 700 mil seguidores, né? Não é qualquer um, não. Se procede, pra mim, o Atlético, a não ser que aí, dificilmente, pra mim, dificilmente, eu vou estar errado nessa. Tomara que eu esteja e seja surpreendido. Mas me parece que o Atlético não vai trazer zagueiro agora, nessa janela aí nacional. Vai deixar pra trazer no meio do ano, aí você traz o zagueiro e libera o Júnior Alonso. Vão apostar aí no Barba para conseguir fazer o Alonso ou o Vitor Hugo, ou talvez Lianco e o Tressoldi juntos, não sei. Mas eles estão apostando que no meio do ano, o Atlético aí rezando, né? Rezando para chegar bem aí nas competições, para que no meio do ano aí sim contratem o zagueiro que não tiveram aí, né, a competência de trazer agora no início do ano, sabendo que a gente precisava e muito, né? Mas vamos aguardar, talvez contrate um bom zagueiro no mercado nacional. Não acredito muito. Mas tá aí Alonso, então pode deixar o Atlético no meio do ano. O Atlético segurando, né? Para que ele vá apenas no meio do ano, segundo esse jornalista. Vamos aguardar. Quero saber a sua opinião, o que você pensa sobre isso. Vamos lá, gente. Vamos falar sobre Fred agora. Vamos falar sobre o Fred. O Frossard trouxe uma informação de que o Galo tem negociação em andamento, tá? Estaria caminhando bem para contratar o volante Fred no meio do ano, tá? Para agora, obviamente, não existe nem a possibilidade, até porque está no meio da temporada europeia. No meio do ano é o fim da temporada europeia e o Atlético pode, as chances são boas de contratar aí, de trazer o Fred, que sempre deixou claro que gostaria de jogar no Galo. Agora. Tem isso aqui, ó, esse probleminha também. O contrato dele vai até 2027. Então, no meio do ano, ele vai ter mais um ano de contrato com o Fenerbahçe. Ou seja, você tem que, né, fazer uma proposta e tirar o jogador do clube. Não é só uma proposta ao jogador, ele não ficará livre no mercado. Por mais que ele tenha o desejo de sair, o clube tem que aceitar. Então vai rolar aí uma negociação com o Fenerbahçe, com o jogador também. Em alguns momentos ele sempre disse querer voltar, mas priorizou permanecer na Europa. Mas parece que agora aos 33 anos existe essa possibilidade no meio do ano aqui, né? E lá é o final da temporada, até porque o Fenerbahçe briga lá pelo título turco, né? Com o Galatasaray e tudo. Por isso também eles não liberariam. Ou seja, Fred no meio do ano pode chegar ao Atlético, existe essa possibilidade real. O próprio Paulo Brax, ele disse que é um sonho dele, ele falou lá no Everton Guimarães, que é um sonho dele trazer o Fred para o Galo. Ou seja, ele vai continuar, ele tentou, ele confessou que de fato tentou, né? E agora o Fred pode chegar aí no meio da temporada. Para mim, claro, precisamos do zagueiro, precisamos. Primeiro volante, caso o Tomás Pérez não dê conta, precisamos também. E aí no meio do ano a gente vê o que mais o Atlético vai precisar agora. O Fred, para mim, no meio campo, baita contratação. Pro futebol brasileiro eu acho que ele ainda rende tranquilamente. Tem muito a entregar aqui pro futebol brasileiro. E aí sobe de patamar, né? Porque esse joga muita bola, mesmo com a idade que tem, né, Galã? E o Paulo Brax deu uma entrevista há pouco tempo lá na HG Play, que ele deixou isso bem claro, né? Que por mais que o Sampaoli não fosse a favor da vinda do Fred para o Atlético, que a direção e o Atlético entendia que seria um bom reforço. Nós conversamos com o Fred aqui ano passado também, aqui no programa, e ele deixou sempre em aberto essa questão de que se voltasse para o Brasil, né, o primeiro objetivo dele seria ali Atlético ou Inter, ele colocou até na mesmo patamar, né, pelo que representa para eles. É um jogador experiente, né, a gente não tem o que falar da qualidade técnica dele, e hoje, analisando o elenco do Atlético, eu acho que o Atlético ganha e cresce muito com a presença dele.
Eu acho que é uma negociação que a gente já viu até, virou uma novela, tinha expectativas que pudesse ser agora, mas o Fred não queria voltar agora para o Brasil. Eu vejo com bons olhos. Eu acho que cresce o patamar do Atlético. Agora, a gente tem que entender também as prioridades, né? Porque nós vamos voltar a falar sobre questão de prioridades. Aí nós vamos falar aqui, mas e o zagueiro? O Atlético vai contratar um zagueiro, né? E o Fred, será que ele seria esse volante de contenção, o HG? Eu não acho que ele seria volante de contenção, mas que seria um volante que poderia ajudar bem o meio de campo do Atlético. Mas aquele papel que a gente sempre cobra aqui do jogador para poder fazer a destruição do meio, melhorar a marcação, eu acho que ainda não é, né, Gato? Tá louco, né? Tá faltando Não esse é. camisa 5 faz aniversário Não, já. nada cara. tá bom Quando é pra que vocês. Vai chegar o Não, Fred, vocês nós estão estamos achando falando ruim, que ele cara. é bom. irmão. Pera aí, Mas calma, existe calma. Fred, Já velho. contratou muita gente Cara, pra jogador de posição. Manchester Mas United, existe jogador lacuna. de Europa, jogador de Shakhtar. Legal, Guardiola bacana. quis contratar É, umas ele é bom 200 jogador. vezes pro Manchester Sim, City, sim. mas ainda não tá bom. Sim, porque Tem que falta o quê? Vocês querem o quê? O Busquets? Então, uma aqui, peneira, cara. imagina o seguinte, então. O Cruzeiro hoje precisa de um zagueiro. Eu falo com você assim, não, beleza. Tá chegando aqui o Neymar. Você vai falar assim, não, é ótimo, é lindo, maravilhoso. Mas precisa de um zagueiro. Que isso, Não mas o importa Fred é se muito você mais trouxer o próximo Neymar, de ser... Precisa de um zagueiro. O Fred é Atlético muito mais precisa de um próximo de volante. ser o cara de Uma contenção coisa do que o não Neymar. quer dizer que Não, trava ele a foi outra. camisa 8. Uma Não, coisa dá não pra quer jogar dizer de que trava primeiro a outra. volante. Não, dá pra jogar de primeiro Dá pra volante. jogar de segundo volante. No o primeiro, Atlético tá um ano e no meio futebol procurando brasileiro volante, consegue cara. jogar de primeiro Pelo amor de volante Deus, e tá bem um ano e meio ainda. procurando Vocês estão volante. ficando Você loucos, acha que cara. o Fred- O Fred é um baita jogador. Nossa, E jogando ele como é primeiro jogador, mas volante, esse não é o que tá em cara, questão. é uma grande Você acha solução. que ele tem a Vocês estão característica criando um pra ser o problema primeiro que não volante de existe. pegada? Não, O Atlético como não está existe? contratando Existe há um um ano e baita meio. cara. Esse menino vai fartar aqui hoje. Tem o Thomas Pérez, esse o menino Atlético vai contratou infartar aqui agora. hoje. Ah, o Tô menino de falando 19 anos que jogou 3 jogos Eu pra falo, nada tá bom Olha pra isso. vocês. Nada tá bom. Chega o Fred, tá ruim. Chega o Thomas Pérez, tá ruim. Aí vai chegar o Casemiro, tá velho. Aí vai chegar o Busquets, não é o que a gente queria. Pô, pelo amor de Deus, gente. É que tem Tudo uma- vocês criam um problema. Mas é uma O Fred é uma vontade, baita cara. contratação. Essa cadeira Mas vocês vai estão de má acabar vontade. confundindo, velho. É a Quando pra cadeira. falar do Fred, vocês estão Olha de má isso. vontade. Cara, o Fred é HG, unanimidade. Eu acho que se o Atlético conseguir de fato concretizar, vai ser excelente para o Atlético. Eu considero uma contratação excelente, a contratação do Fred. Mas a gente tem que lembrar que até o meio do ano o Atlético tem este elenco atual, né, que vai jogar 14 rodadas do Campeonato Brasileiro, que vai fazer a sua estreia na Sul-Americana e que vai jogar a Copa do Brasil. Então, assim, para o Atlético, ele espera conseguir concluir essa contratação para chegar no meio do ano, mas eu tô pensando no Atlético muito mais daqui até o meio do ano do que a partir do meio do ano, você entende? As pretensões podem cair. Que pode acontecer daqui até lá. Eu acho que é muito importante esse caminho de agora, é fundamental, na verdade, esse caminho de agora até lá. Claro que é ótimo o Atlético, o torcedor atleticano torce para isso, o Fred é um cara identificado com o clube. Excelente contratação, se acontecer. Mas tem tanta coisa, assim, tem tanto jogo para o Atlético jogar, é um turno praticamente de Campeonato Brasileiro. Eu acho hoje, olhando a situação do Atlético hoje, até em termos de peças, o Thiago cita do Tomás, mas ele não é o Fernando Redondo, assim, é um cara que a gente não sabe o que ele vai jogar ainda. Eu não critico a contratação, mas eu também não consigo colocar esse grau de confiança de que tá resolvido a situação dos volantes do Atlético. E é muito preocupante, porque o Atlético tem muita competição até chegar o momento do meio do ano, é um turno de Campeonato Brasileiro, é a definição da Copa Sul-Americana e também até a Copa do Brasil. Acho que o Atlético não chega a... ele joga nesse primeiro semestre. Os times estreiam em abril, né? Não? Acho que a quinta O fase da Atlético Copa acho do que Brasil. joga. Fim de abril. Enfim, Então, é bem importante. Esse caminho até lá, HG, eu estou mais preocupado com o caminho de agora até a parada da Copa do Mundo. É que um mesmo jogador 8 como o Fred, ele quando joga, principalmente onde ele jogou, principalmente onde ele esteve na melhor fase, que é na Premier League, ele acaba adquirindo absorvendo funções que não são necessariamente de um camisa 5, mas que um 8 faz também muito bem, que é exatamente de marcar muito. Eu acho que o Fred joga de tudo, tá? Eu também acho. Tô com também essa, acho. vocês dois. Só que Eu tem um outro porém. Tá com quantos anos? 32 a 33. Nós precisamos levar em consideração que ele tem 32 para 33 anos. Ah, você está querendo dizer o que com isso? Que ele não está na mesma... E vai correr, ele colocar não pra correr consegue atrás do 10. correr. Faz 34. Quando ele tinha... Faz 34. Fez 33 hoje, 5 de março. Pois é, então está fazendo 30 aí?
3. 33 hoje, né? Então, o que acontece? Aliás, parabéns, Fred, para você. O presente tá ganhando essa loucura. Eu acho assim, mas só que tem um detalhe, eu olho para a idade dele, mas fisicamente ele não tem um histórico de muitas lesões. E outra coisa, o nível do nosso futebol aqui está bem abaixo do nível que ele encontra, principalmente... Será que onde ele... tão abaixo do turco? Hã? Será que Não, nós não, estamos não, tão não, não, abaixo? eu tô me referindo ao momento do auge do futebol dele, que levou ele para a Premier League e para a seleção. Tá? Só que embora ele tenha hoje completado 33 anos, ou esteja completando hoje, o nível do nosso futebol aqui, eu acho que ainda tem muita lenha para queimar. Cara. É possível. E assim, eu vou citar um exemplo que não é para comparar com o Fred, porque eu acho que esse cara que eu vou falar o nome aqui não tem comparação com o futebol do Fred, com todo respeito. O Fernandinho. Sabia. O Fernandinho jogou demais aqui no Brasil. Levou o Atlético Paranaense para a final de Libertadores. Assim, repito, com todo respeito ao futebol do Fred, eu acho que ele não faz assim, sombra ao que o Fernandinho jogou na história. Mas o Fred pode muito bem jogar por 3, 4 temporadas em alto nível no Brasil, desde que esteja bem clinicamente e seja cuidado. Não adianta ser também um cara que, caso venha, a gente queira ver ele fazer 60, 70 jogos na temporada. Não é jogador para isso, né, Gabriel? Não. Isso que você está assistindo aqui é das maiores bizarrices da televisão brasileira de todos os tempos. De todos os tempos. Porque o sujeito avaliar a liga e não a bola do cara. E outra coisa, quando o Preciado foi contratado, em nenhuma matéria dele e em nenhum comentário do Thiago, veio a seguinte... Peraí, meu irmão. Veio a seguinte frase. Pera, dá uma segurada aí. Veio a seguinte frase. O Atlético está contratando um jogador e a tendência é de que ele não consiga jogar, porque, afinal de contas, ele está vindo da Liga Tcheca, oportunista, precipitado. Aí agora que o Preciado chegou e ainda não jogou, a turma começa a falar que não, o problema do Preciado não é a bola dele, é a liga que ele estava. Ou seja, nós temos aqui o sommelier de ligas. Não, eu vou defender o Gabriel. Só vale contratar. Não vem não. Não vem não, você está errado também. Não vem não, você está errado. Você está distorcendo. Você está errado. Não, não estou não. Não estou não. Ele falou que que o jogador não joga porque veio da Liga Tcheca. E foi isso que ele falou. Você não tenta defender, não, você está errado. Eu dele com relação ao Preciado, mas ele está levando em consideração os jogadores, por vezes, vão se destacar sim em ligas mais fracas e vão sentir isso de liga pra ele. Ele não está dizendo que o Preciado não pode jogar. É ruim. Não. Tá. Você acha que o Preciado, você acha que o Preciado não vai jogar aqui? Ele disse que existiu. Ele vai defender. Não, aí eu vai defender. Ele disse que existiu. Mas eu acho importante levar em consideração a liga que o jogador atuava. Existem diferenças. O Valu ligou a minha até passado. Eu tô 100% com ele. 100% com o que ele disse. Mas isso não quer dizer que o cara jogou na Liga da Arábia Saudita, que não vai jogar... Eu discordo dele nisso. O Preciado me lembrou o Patrick e Ezequiel. Cara, mas não tem como você achar que todas as ligas são o mesmo nível. Muita vontade. Não pode, cara. Mas aqui, eu tô com o Valu Mas nessa, eu cara. não acho que o Preciado tenha dado errado, não. Eu tô Defensivamente ele ele não é teve ruim. nenhum número de jogos. Meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Eu tô Isso aí ele tá errado, 100% com o Valu. Você entrou em O tempo defesa. vai me dar razão. Aqui, ó, você entrou em defesa, você foi um advogado, foi enganado pelo seu cliente. Não, Peraí, deixa eu falar. Eu esperei você falar. Tá, eu vou você esperar foi você enganado pelo seu cliente. Porque o que ele disse foi o seguinte: o Preciado não me convence, não vai dar certo aqui, porque veio da Liga Tcheca. Ele não falou, o Preciado na seleção equatoriana, que deu calor, era o Dorival ou era o Diniz enquanto Equador? Tanto faz. Qualquer uma das duas opções está sem técnico. Ele não avaliou os jogos do Preciado na seleção equatoriana. Aí ele vai dizer, na grande seleção equatoriana. Ok, na grande seleção chilena, na grande seleção venezuelana, na grande seleção boliviana, que tinha Marcelo Moreno, que a torcida do Cruzeiro adora, entendeu? Que tem o Soteldo na Venezuela. O Moreno voltou, inclusive, tá do meu tamanho. O Moreno tá precisando usar um Monjaro. Será que não tem Monjaro lá? Tem, Deve claro ter, que tem. deve ter. Claro que tem. Ele tá com as o cadeiras Gabi igual a minha. Eu achei ele ancudo. Não, ele tá HG. com as cadeiras igual a minha agora. Tá. Aquilo é Pra ir barriga ou pra estômago Copa. alto? Porque tem gente que Você vê você como é que tá a encontra, Bolívia, você tá fala bem. assim, você tá de moto? Aí, por quê? Nós estamos com capacete aqui O hoje. saudoso Sr. João cortava meu cabelo, quando eu tinha cabelo, falava assim, você toma cuidado com as pessoas que têm estômago alto. O Sr. João sempre falava isso. Por quê? Não sei, era uma teoria do Sr. João, o saudoso Sr. João. O Preciado jogou, já era o Ancelotti, na verdade, treinador. Quando o Preciado foi para a seleção? Quanto ficou o jogo? Ficou 1-1. Foi um Deixa eu empate. só achei que falar tinha uma sido coisa, que o derrota. Gabriel conseguiu em 7 jogos. Fez um grande jogo Em contra o 7 Brasil, tá? jogos do Preciado, são 399 minutos, uma média de 52 minutos por jogo,
né? 2 jogos no Brasileiro, 2 jogos no Brasileiro contra o Bragantino e contra o Grêmio e 5 jogos no Campeonato Mineiro. E o Gabriel já conseguiu dizer que ele não serve. Esse é um grande problema do torcedor. Eu estou falando torcedor porque tem uma parte do torcedor que fala mais do que a razão, né? Aquele torcedor que quer ver o bom futebol, que é o caso dele, deixando-se ficar cego. Porque, cara, e aí eu entra aqui, vamos lá. E a parte da adaptação? De ser uma avenida? Não. Dele vir de um outro país para o futebol brasileiro. E a parte do clima, que é diferente. Os estádios, o time é diferente. Peraí, o clima é diferente? O grupo todo é diferente. Morava no Equador? Não, ele não veio do Equador, não. Ele veio da Bélgica. O cara viveu, Não, o cara nasceu da onde, República Tcheca. República Tcheca. Quem veio foi o cara Minda. nasceu onde, Não, irmão? peraí. O clima é diferente? Não, e não é não. O Da clima é Bélgica, diferente? da Tcheca não é daqui, não. O cara morou 17 anos no calor, velho. Que é isso, cara? E ele tava jogando aonde? Onde que ele tava jogando? Ô Gerson, da próxima vez que te oferecerem muitos milhões de dólares pra jogar na Rússia, não vai não. São talentos Porque distintos, senão, né, quando HG? você for contratado pelo Cruzeiro, ele vai falar, espero nada dele, veio da Liga Russa. E aqui? Isso é um preconceito. E o Cristiano Ronaldo não serve pra nenhum time porque ele tá na Arábia. Que Serve pra nenhum recobre time. o comentário. Isso é nojento dos maiores absurdos que isso, eu Gabriel. Você tá já no- vi nesse programa. Ô, Gabriel, Ou seja, pior a participação cadeira do faz Gabriel. mal Tá se às adaptando ao pessoas. Pior clima. participação. Eu preciso dar camisa pro povo. Preciso dar camisa pro povo. O Natanael veio da Liga Paranaense. Fala massa, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela força. Vocês são brabo demais. Pra quem tá chegando agora aí, tá? Não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Já deixa o like e se inscreva no canal, ativa o sininho, muito importante. E deixe sua opinião aí também, que a gente sempre tá olhando todos os comentários aí, tá? Fique à vontade aí que esse canal aqui é pra vocês, tá bom? Ele é de vocês, na verdade. Eu quero agradecer a todos pela companhia e preferência. Mais uma vez, estamos juntos. Forte abraço e ó, só quero lembrar que tá chegando, hein? Tá chegando o dia do clássico. Vamos lá. Vamos pegar ele, as raposinhas. Valeu, Massar, tamo junto. Até a próxima.